discutir a preservação da memória das violações de direitos humanos e a punição dos envolvidos em crimes ocorridos durante a ditadura militar. Este foi o principal objetivo da audiência pública Memória e Verdade, realizada pelo MPF em Pernambuco. 1º de abril de 1964, os militares tomam o poder. O governo Castelo Branco marca o início de um dos períodos mais conturbados da história do Brasil. A ditadura militar durou 21 anos e foi marcada por censura, perseguições e repressão aos que eram contra o regime. Uma época que Edival Nunes Cajá lembra bem. Em 12 de maio de 1978, ele foi sequestrado e torturado nas dependências da Polícia Federal. Cajá era líder estudantil e fez parte da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife. Ele sobreviveu graças à intervenção do então arcebispo Dom Helder Câmara, que denunciou a prisão arbitrária na Europa. Apesar da censura, o caso teve repercussão nacional. Na mesma proporção que aumentava as agressões e as torturas, aumentava a mobilização dos estudantes, dos movimentos pastorais pela minha liberdade. Casos como o de Edival Cajá foram relembrados na audiência pública Memória e Verdade, realizada no Recife pelo Ministério Público Federal. Esta foi a primeira de uma série de 4 previstas para acontecer este ano em diferentes regiões do país. Nesse caso específico da Memória e Verdade, é muito importante que a nossa primeira audiência pública tenha sido aqui em Recife. Primeiro, pela tradição pernambucana de resistência e o fato de que as primeiras vítimas da ditadura caíram aqui, exatamente em Recife. A procuradora da República, que presidiu a audiência, destacou a importância da parceria entre o MPF e a Comissão Estadual da Verdade no esclarecimento dos crimes ocorridos durante a ditadura militar. Nós temos trocado informações, documentos, tudo que o Ministério Público Federal havia colhido de documentação até o momento da instalação da Comissão Estadual da Verdade foi remetido àquela comissão para agilizar seus trabalhos e auxiliar da maneira como fosse possível. Então eu avalio muito positivamente a parceria que foi estabelecida com a Comissão Estadual. O esclarecimento dos crimes ocorridos durante a ditadura militar também passa pela localização de corpos de pessoas desaparecidas. Eu vim também como representante da Comissão Especial sobre Mortes, porque ela tem a função de buscar os corpos ainda desaparecidos nos estados. E a gente precisa ter ideia da realidade de cada um deles, ela muda conforme o local. Os temas discutidos durante a audiência pública realizada aqui no Recife irão subsidiar as medidas a serem tomadas pelo Ministério Público Federal em Pernambuco no acompanhamento dos casos envolvendo as vítimas da ditadura militar no estado. Uma dessas medidas diz respeito aos monumentos que preservam a memória daqueles que lutaram pelo fim do regime militar. A exemplo do monumento Tortura Nunca Mais, no centro do Recife. Esses marcos de memória é uma coisa que vai passar para gerações e gerações. Eu quero que meus tataranetos saibam que aquele monumento homenageou pessoas que lutaram pela liberdade.